Fala pessoal, bora continuar então o nosso projeto. Eu separei várias coisas aqui que foram feitas. Como eu fiquei de fazer isso de forma mais dinâmica, eu já adiantei bastante coisa aqui e vou passando item a item do que foi feito. Enfim, a primeira das coisas que foi modificada, eu alterei o peso da estrutura aqui. Antes a gente estava com um peso de 150 gramas, eu alterei para 200 gramas. Eu deixei aqui marcado aqui só para a gente ver. Eu fiz isso porque, primeiro, eu estava com um pouco de receio de 150 gramas ser muito baixo, e não só por causa disso, porque há a possibilidade de a gente ter que trocar esses servos por servos um pouquinho maiores, pelo menos alguns deles. Então, o objetivo de aumentar o peso dessa estrutura foi de ganhar margem, né? Porque a partir do momento que a gente travar o projeto de estabilidade e tudo mais, depois disso vai ficar um pouco mais chato de fazer essas alterações de peso. Então, eu prefiro ganhar margem aqui e depois qualquer coisa, se ficar mais pesado, eu troco a bateria, coloco uma bateria menor, ou se ficar mais leve também, beleza. Então essa foi a primeira modificação e com base nisso, né, alguns parâmetros foram modificados. Né? A carga lá nossa subiu um pouquinho, ainda está dentro daquelas aeronaves do anteprojeto, né? Acho que aqui tinha uma carga lar mais alta, é de 7,5, né? Então a gente está num limite superior aí de carga lar, o que não é um problema, né? A única coisa que acontece é que a velocidade de stall ela aumenta um pouquinho, né? Ela foi ali para 12 metros por segundo, mas em contrapartida, como a gente já setou um perfil da asa, eu atualizei aqui o CL máximo do perfil, que é um pouco mais alto do que a gente estava esperando, então ficou, a velocidade de stall não subiu tanto. Beleza. Dito isso, então, bora então trabalhar na cauda da nossa aeronave. Né? A primeira coisa que eu fiz aqui foi estimar uma envergadura para a cauda. Eu estimei em 20 centímetros de envergadura. Né? Eu fiz isso analisando as plantas das aeronaves de antes do projeto, vi lá uma relação, né, entre a envergadura da asa e a envergadura da empenagem, e esse valor aqui não está fora, não, está até um pouco maior do que é utilizado. Né? Então eu defini aí 20 centímetros para que o alongamento dessa empenagem não ficasse tão pequeno, né? Porque a gente vê que o alongamento da empenagem é realmente muito menor do que o da asa. Né? Então eu defini aí de forma que ficasse o mais alongado possível sem que a corda ficasse muito pequena. Porque o que eu estou observando é que a cauda vai dar muito trabalho na fabricação. Porque vão ficar cordas muito pequenas, então estruturalmente vai ser difícil, inclusive de fazer o acoplamento das empenagens. Mais pra frente a gente vai ver isso. Né? Mas cordas muito pequenas são difíceis de mexer, mas a gente vai dar jeito. Por enquanto eu não estou focado em resolver isso, mas em etapas futuras a gente conversa sobre isso. Então, foi determinado então a envergadura, e com base na envergadura a gente determina então a corda média geométrica. Utilizando aquele mesmo gerador de... perdão, eu pulei uma etapa aqui, né? Então, porque eu fiz bastante coisa, então eu listei aqui os tópicos aqui para trazer. Então eu determinei uma corda média aí para a gente traçar intervalos aí de Reynolds para analisar perfis das empenagens horizontais. Então, eu peguei algumas dos perfis que a gente tinha utilizado aí para analisado na asa, alguns deles, e eu gastei um pouco mais de tempo pesquisando perfis. Então eu encontrei esses perfis muito bacanas, muito bons, por sinal, com arrasto muito baixo e com outras características muito interessantes. Né? Então foi analisado aqui os perfis em Reynolds entre 45.000 e 210.000. É bem baixo aqui esses intervalos, né? Pelo menos aqui em stall dá uma característica bem diferente. Mas a característica mais importante que a gente está buscando aqui, ainda assim, é o CD baixo. Né? O arrasto baixo é o objetivo maior. Mas como eu havia citado no vídeo anterior, né, uma coisa que é interessante da gente levar em consideração no perfil dessa empenagem vai ser um balde laminar bem amplo.
porque eu quero poder articular essa empenagem sem variar tanto o meu CD, né? Sem que provocar uma manobra aeronáutica custe tanto o arrasto nela, né? Então, eu quero que a amplitude do balde laminar tenha um peso maior na escolha, como teve de fato, né? Então, como eu gastei mais tempo pesquisando perfis, eu encontrei perfis muito bons e foi difícil, inclusive, de escolher. Eu usei o mesmo sistema de pontuação, o mesmo modelo, né, mas não os mesmos pesos, né, porque agora mudou o critério, né. Primeiro analisei stall, enfim, todos eles têm uma característica aceitável de stall, então todos eles foram pontuados. Depois eu apliquei peso 2, da mesma forma que eu havia feito da pontuação por CD, aqui, e apliquei aqui um peso bem grande aqui na amplitude do balde. Então eu peguei aqui a amplitude do balde e multipliquei por 100. Né? Então, perfis aí que tem o balde muito amplo, por exemplo, ganharam bastante ponto com isso. Né? E outra coisa, eu criei um sistema de pontuação também que considerava a posição do CD, do CL no qual a gente estava buscando, né? O CL objetivo é esse aqui, né? Então, tipo, qual a posição desse CL objetivo dentro do balde? Porque já que eu estou levando em consideração a amplitude do balde para poder articular, o ideal é que o ideal mesmo é que esse CL objetivo estivesse no meio do balde, né? Que aí eu conseguiria articular para ambos os lados, né? Sem comprometer tanto o meu CD. Então eu criei aqui o critério também de pontuação pela posição no balde. Então era considerado aqui tanto a amplitude quanto a posição no balde, né? E também a mesma pontuação por espessura também, já que a empenagem vai me dar bastante trabalho estruturalmente falando, né? A junção delas, né? Como eu já citei. Então talvez eu deveria ter aplicado um peso maior na espessura aqui, mas enfim, a corda é muito pequena, eu acho que nem vale a pena aplicar um peso maior aqui, porque não vai ser milagrosa essa alteração. Mas enfim, olha só como é que é interessante. Quando a gente tem perfis muito bons, assim, mais bem selecionados, fica difícil de escolher o perfil, porque às vezes a gente tem uma impressão falha, né, de qual perfil que vai ser mais interessante. Quando eu estava analisando os perfis, eu estava muito certo de que esse perfil aqui seria o melhor de todos, né? Porque ele tem um CD mais baixo e tudo mais, se mostrou um perfil muito bacana. Ele tem um balde laminar também em que a posição do CL não tá ruim. Né? Ele tem um balde laminar relativamente ok. Então eu estava certo de que quando eu fizesse o sistema de pontuação, esse perfil se destacaria. Né? Mas como as considerações foram outras, né, ele já não ficou tão em evidência assim, apareceram outros. Por exemplo, até esse primeiro aqui, ó, que é um dos que tem o maior CD aqui, por ele ter um balde laminar muito amplo, ele acabou se destacando também, né, bastante, né, que ele ganhou bastante ponto aqui pela amplitude do balde. E outro perfil que se destacou também foi esse, né, ele tem aqui um CD um pouquinho maior do que esse Ames A2, e tem aí um balde laminar similar também. Mas enfim, a questão é que quando a gente tem mais perfis e mais bem selecionados, começa a ficar mais e mais difícil de selecionar um bom perfil. Né? Por isso que eu gosto desse sistema de pontuação aqui, que ele ajuda a gente a enxergar melhor. Olha que legal. Eu tenho aqui esses 3 perfis plotados, que são esses 3 aqui que eu citei. Né? Tanto o primeiro, né? O primeiro SD6060, SC1095, SD1095, né, que também se destacou aqui no sistema de pontuação, foi o mais pontuado, e este outro que era a minha aposta, também ficou entre os 3 melhores. Então eu coloquei eles aqui no XFLR5 para a gente analisar. E esse aqui me gerou bastante dúvida, né, no que fazer.
Porque, em primeiro lugar, se eu fosse analisar só pelo arrasto, o A02 seria, né, o selecionado. Porque o CL objetivo aqui, ele tem, em CL objetivo, ele tem o menor CD. Mas, em compensação, o balde dele tem pouca amplitude. Se eu for analisar aqui em ângulo de ataque, né, isso aqui dá uma variação muito pequena de ângulo de ataque. Então, eu poderia articular muito pouco, já gerando baixo arrasto. Né? Então eu fiquei bem na dúvida nesse perfil. Já esse SD6060, ele tem o balde mais amplo de todos. Né? Aqui ele vai até lá em cima. Só que a questão dele é o posicionamento desse balde. Né? O CL objetivo, ele está aqui, ó. Então ele está bem no começo do balde. Então, se eu articular o perfil nesse sentido aqui, eu teria um bom desempenho, né? Mas, por outro lado, não. Então acabou comprometendo aí a qualificação desse perfil, assim, no meu ponto de vista, para essa escolha. Já o SC1095, o que é interessante dele é que ele se mostrou o meio termo dos dois, né? Ele tem aí, não tem um balde laminar, né? Aqui o balde dele é bem pequeno, mas ele tem um comportamento quase simétrico aqui para os dois lados, né? E nos extremos ele garante aí um CD intermediário aos dois, né? Então acabou se mostrando aí uma escolha interessante e foi o perfil que foi selecionado, né? Enfim, isso aqui é para ilustrar como esse sistema de pontuação às vezes pode esclarecer muita coisa para a gente. Beleza, feito isso, utilizei aquele mesmo gerador de geometrias para poder gerar então as geometrias da empenagem, né? Então eu gerei lá a empenagem retangular, né, para comparação, somente para título de comparação, e depois gerei outras geometrias para comparação, e a que teve melhor resultado foi esta daqui. Ela tem boa parte dela retangular, e depois ela tem um afilamento bem abrupto aí na ponta. Ela demonstrou aí uma característica bem interessante de voo. E beleza. De voo não, né? Desempenho aerodinâmico, né? E aí, beleza. Então foi definido a minha empenagem horizontal. E aí, a partir dela, eu utilizando aqui, utilizando a minha empenagem já gerada, né? Eu aproveitei para corrigir, então, alguns chutes que a gente tinha dado aqui em estabilidade. Porque a gente assumiu alguns chutes aqui, primeiro, em área, né? Agora que ela está desenhada, está travada a área, então. Né? A posição dela em relação à asa, ela está 10 centímetros acima da asa. Então, esses dois parâmetros que eram chute, agora eles estão travados, então não são, já estão ok. E outros valores aerodinâmicos aqui que eu tinha definido. Né? Eu tinha colocado aqui um valor de 0,07 e esse aqui eu não me lembro bem quanto eu tinha colocado. Mas enfim, aí eu peguei a análise da empenagem que foi gerada e a partir disso eu obtive os dados já dessa empenagem que foi gerada. A consequência disso foi reduzir um pouco a margem estática, e reduzindo aí a margem estática aí, a gente teve que fazer uma nova modificação aqui na posição do CG. A gente começou com 30% da CMA, mas reduziu bastante a margem estática, depois a gente mudou para 0,25 e agora eu tive que mudar para 0,20, porque em 0,25 um dos critérios de estabilidade não estava sendo atendido, né? Por pouco, mas enfim, como é uma aeronave rápida e tudo mais, eu prefiro aproveitar da estabilidade dela, então eu preferi levar para 0,20 aqui, o que acarretou em algumas modificações, né? Então o CG
modificou. E a partir agora desses dados aqui, eu tenho aqui o meu CLT de cruzeiro, que é o CL que a minha empenagem tem que ter em cruzeiro, para equilibrar a aeronave, né? E a partir disso eu comecei a calcular então qual que seria a incidência da cauda em relação à asa, para a gente juntar os dois, né? Porque, afinal de contas, tem que juntar. Então o resultado foi este daqui. Então o que a gente tem até então é essa asa com essas empenagens. Eu vou falar mais sobre a empenagem vertical depois. Mas a incidência que foi calculada aqui para 200 km por hora e para 100 km por hora, né? Eu acredito que esse aqui seja 100 km por hora seja o valor mais usual de voo, né? E a 200 km por hora a fim simplesmente para obter valores de arrasto e também de trimagem da aeronave, que vai facilitar bastante, né? Então, como os métodos que eu estou utilizando, tanto para calcular algumas questões aerodinâmicas, quanto esse software aqui tem erros, é sempre bacana calcular e aferir no software para ver o resultado. Então eu calculei qual que seria a incidência da empenagem a 200 km por hora, né, e deu aqui uma incidência de quase 1 grau positivo, e pelo XFLR5 eu obtive 0,75, deu um erro de 0,2 grau, o que é bacana. Então esse aqui a assertividade está bacana. Se os valores estivessem destoando muito, eu teria que entender por que isso está acontecendo, que aí poderia indicar uma falha nos métodos que eu estou utilizando. Já para 100 km por hora, a distância, o erro foi um pouco maior, eu errei por quase 1 grau. Mas eu imagino que seja por conta do cálculo do downwash, né? O downwash é a influência que a asa gera, né? É a distorção que a asa gera no escoamento que chega para a empenagem, né? Para esse sentido, né? Tem o downwash em si, mas eu estou falando no cálculo downwash justamente para efeitos na cauda, né? O que acontece? O método que eu utilizei para calcular a influência da asa na empenagem é muito utilizado em aeronaves, né, de tamanho de pequeno porte mesmo, mas muito maiores do que esse aeromodelo que nós estamos fazendo. Eu já usei esse método aqui para tanto aeromodelos maiores quanto para outros projetos e obtive boa assertividade. Mas eu estou imaginando que quando reduz a velocidade, a gente aumenta o ângulo de ataque e o efeito de downwash aumenta. Então, eu acho que o erro, como em alta velocidade a assertividade foi maior e em baixas velocidades foi menor, eu estou achando que está atrelado a um cálculo um pouco errado aí do downwash. Mas enfim, isso não vai comprometer, eu vou utilizar então os valores obtidos no XFLR5, porque não estou tão confiante desse valor que eu calculei de downwash. Mas enfim, os valores são próximos e eu nunca tive muito problema com isso em projetos. Mas beleza. Então vamos lá para a empenagem vertical. A empenagem vertical não tem muito mistério, né? Ela, né, diferentemente da empenagem horizontal, em que a gente tem que fazer toda uma análise de estabilidade, é óbvio que tem que analisar também a estabilidade para fazer a empenagem vertical. Naturalmente a aeronave tende a ser estável, né, no eixo vertical, né? Então é menos criterioso normalmente, né, o projeto da empenagem. E como vai ser uma aeronave, eu estou pensando em cauda alta, né, porque primeiro não vai ter trem de pouso, então no pouso o ideal é que a gente coloque esse profundor mais alto para não esbarrar em algum obstáculo no chão e não quebrar, né? Então é ideal jogar ele para cima para proteger ele, tanto por questões aerodinâmicas, mas enfim, essa modificação não vai ser o que vai ser o pulo do gato no nosso projeto. Mas enfim, então o objetivo é esse. Está se desenhando aqui o que vai ser uma asa baixa, né?
provavelmente a fuselagem vai vir aqui por cima, né, e conectar ali diretamente com a empenagem vertical. A empenagem vertical não tem muito mistério, como eu disse, né, eu fiz uma geometria bem simples aqui, sem muita complicação, até para facilitar a vida na hora de fazer o acoplamento, porque apesar de que parece grande aqui, mas é porque tudo é muito pequeno. Mas essas empenagens aqui que estão com cordas muito pequenas, fazer esse acoplamento aqui vai ser muito difícil. Ainda mais porque eu estou querendo fazer essa empenagem horizontal totalmente articulada. Então isso aqui vai me dar um trabalho muito grande. Mas enfim, problema adiado é problema resolvido. Então a gente vai tratar disso futuramente. O perfil da empenagem vertical não está em aberto ainda, não pesquisei muito, coloquei um NACA 0012 mesmo, que é simétrico, né? Na empenagem vertical a gente bota perfil simétrico mesmo, é óbvio, não pode gerar tendência na aeronave, né? Então, pode ser que eu mude depois, mas até o formato da empenagem vertical pode ser que mude muito, porque ela vai ficar à mercê da fuselagem. Então, depois quando a gente tiver o formato da fuselagem, a gente pode ter que mexer nessa empenagem. Mas por hora é isso aqui, né? Então beleza, a gente tem aqui um conjunto aerodinâmico já. Isso aqui já é algo que se estabiliza no ar, já é algo que voa, né? Se a gente vê aqui, por exemplo, né, e analisar, plotar, por exemplo, fazer uma análise aqui e plotar aqui, a gente já consegue ver que, deixa eu tirar todos aqui. Ops, estou rodando a análise errada, peraí. Beleza. Se a gente rodar essa análise aqui, a gente já consegue ver que a aeronave se torna estável, né? Como que a gente vê que a aeronave é estável por meio desses gráficos, né? Primeiro eu tinha falado que o DCM de alfa ele tinha que ser negativo, né? Então, o DCM de alfa nada mais é do que como varia o coeficiente de momento com alfa, né? Então, o DCM de alfa ser negativo quer dizer que a inclinação dessa curva é negativa. Então, quanto mais íngreme for essa inclinação, ela tende a ser mais estável. Então, mas simplesmente o fato dela ser negativa já é um possível indicador de que ela pode ser estável. E ela se equilibra no ponto em que ela toca aqui o eixo horizontal, né? Ou seja, é o ponto no qual Cm é igual a zero, então a gente não tem momento, então a aeronave está equilibrada. Então ela está se equilibrando aqui em alfa de menos 1.2, que é justamente 200 km por hora. Se a gente modificar aqui, eu vou tirar esse CD, tirar esse CD daqui, vou colocar, não, sério, é isso que eu quero, não é isso que eu quero em ângulo de ataque mesmo. De novo, cliquei errado. Ângulo de ataque, isso que eu quero. Beleza. Então, se eu vier aqui em menos 1.2, isso aqui vai cruzar com 56 metros por segundo, aproximadamente. A gente vê que está bem próximo aqui. Então, a aeronave está sendo equilibrada aqui para 200 km por hora. Beleza. Então, a gente já tem nosso conjunto aerodinâmico que é estável, é equilibrável no ponto que a gente quer e está se mostrando algo bem eficiente no ponto de vista de desempenho aerodinâmico, né? E para a gente então ter uma ideia de, beleza, agora que a gente tem alguns dados mais concretos, será que a gente vai conseguir bater aquela meta da velocidade? Eu fiz uma análise aqui do CD. Ainda não fiz a polar de arrasto da aeronave, eu simplesmente fiz uma análise aproximada de CD em 200 km por hora, em velocidade de cruzeiro, em que a gente está equilibrando a aeronave. Mais para frente eu vou fazer a polar da aeronave mesmo, aí a gente consegue definir mais precisamente as velocidades que a aeronave vai atingir, mas a partir disso dá para a gente atualizar aquela estimativa inicial que a gente fez lá no primeiro vídeo, né?
Então o que eu fiz aqui? Eu primeiro fiz aqui a análise de CD em cruzeiro, velocidade de 56 metros por segundo. O conjunto de asa em empenagem está gerando para a gente um CD de 0,092, bem baixo, tá bacana. Agora, eu fiz uma estimativa da fuselagem. A fuselagem compromete bastante esse valor. Como é que eu fiz essa análise da fuselagem? Eu considerei como se ela fosse um cilindro voando nesse sentido aqui. É óbvio que a nossa fuselagem não vai ter esse formato, mas em contrapartida, aqui na frente vai ser o motor, a gente não tem um spinner bem aerodinâmico, então vai ser praticamente reto assim, dessa forma mesmo. Mas aqui na cauda é óbvio que vai ter um afilamento que vai ajudar o escoamento aqui a não descolar e nos ajudar a ter um CD melhor. Mas o que acontece? Quando eu não tenho ainda o formato da fuselagem, eu prefiro ser pessimista e fazer uma análise considerando isso aqui. Eu sei que isso aqui gera mais arrasto do que a minha fuselagem. Eu sei disso. Só que, se eu levasse em consideração exatamente o formato da fuselagem, tentar se aproximar muito a minha análise de arrasto aqui da fuselagem, eu teria um problema que eu teria que levar em consideração outras coisas. Tem diversas outras coisas que geram arrasto que eu estou desconsiderando. Então eu prefiro ser pessimista e ficar com margem. Se eu fosse otimista, eu teria que esmiuçar muito mais, né, para poder chegar num valor realista. Então beleza, então eu fiz essa consideração aqui. Eu até encontrei aqui um método para determinar aqui arrasto em corpos aerodinâmicos, mas é muito relativo também, né? Eu aqui não falo o que é um corpo aerodinâmico, é só ter um formato difuso e tudo mais, enfim. E eu achei muito otimista esse valor aqui também para esse corpo aerodinâmico. Então eu preferi utilizar isso daqui, que parece meio com um tonel voando, né? Mas garante pra gente uma margem, né? E é preferível ser pessimista, a gente não perde nada com isso. Então tá, então eu determinei aqui uma área de referência, né, que seria equivalente a essa circunferência aqui. Eu considerei aqui que a aeronave vai ter um diâmetro de 5 centímetros máximo, né, na posição em que ela vai ser mais gordinha, né, que é onde provavelmente vai ficar a bateria. A gente, né, vai ver mais pra frente como é que vai ficar isso daí. E aproximei aqui um CD de 0,8.5, apesar de que o nosso relação comprimento-diâmetro é diferente aqui, eu assumi esse valor aqui mesmo, até porque é uma aproximação, então a gente está sendo pessimista nisso daqui. E aqui eu fiz a equivalência de CD, porque aqui o CD está em relação a essa área aqui. E já quando eu faço a análise de CD do meu conjunto asa e empenagem, a área de referência é a minha área de asa. Então, eu simplesmente fiz uma equivalência aqui para encontrar um CD que eu pudesse simplesmente somar com esse daqui. Então, meu CD total está dando isso aqui, 0,03, que é bem menos do que aquela primeira estimativa que a gente fez no começo, né, que foi de 0,08 aqui na primeira estimativa de velocidade. 0,08. Então, bacana, a gente está conseguindo um conjunto interessante. Vamos ver o que acontece aqui se a gente mudar, igualar lá nesse novo valor que a gente obteve. Beleza, tá dando 185 km por hora aqui. E a gente está sendo pessimista na fuselagem. Então, eu acho que a gente vai conseguir alcançar sim. Vai ser, eu acho que em cima, justamente em cima. A velocidade máxima deve ser isso, mas eu acho que a gente vai alcançar. É claro que essa análise que eu estou fazendo aqui, ela ainda tem falhas, porque eu estou utilizando só uma condição, não estou utilizando a polar de arrasto da aeronave. A gente ainda não tem a polar, mas já é suficiente para a gente ter uma estimativa, e isso aqui me deixa bastante confiante, então, de que a gente vai sim conseguir bater essa meta. Beleza, então por hora é isso, esse que foi o andamento até então. No próximo vídeo eu devo trazer já algum esboço da fuselagem, aí a gente vai já partir para algo já começar a desenhar a fuselagem, a gente vai fazer um peso balanceamento com base nos componentes, porque aí a gente consegue começar a desenhar a fuselagem. É por isso que tem gente que prefere fazer projeto, desenho, alguma coisa, e depois vai fazendo. Eu
Eu prefiro fazer dessa forma porque muitas vezes o desenho que você faz não se encaixa no que você precisa, né? E eu acredito muito que, diferentemente de um carro, por exemplo, um carro ele tem que ser bonito, tem que ser isso, tem que ser aquilo, ele tem que ter tal coisa. Avião é algo muito funcional, né? Tudo que está ali tem um motivo para estar ali. Então, eu não me preocupo muito com a estética no meu projeto. Então, por isso eu nunca parto inicialmente de um desenho, um esboço, né? Eu vou fazendo o projeto aerodinâmico, encaixando com o objetivo e depois a gente chega num resultado que seja funcional, né? É meu método de fazer, tem gente que faz diferente, mas enfim, é isso. Então no próximo vídeo a gente começa então a ver fuselagem, beleza? Por hora é isso, obrigado, se inscreve aí no canal para poder acompanhar a série. Logo mais a gente vai começar já a desenhar melhor a nossa aeronave, vai começar a ficar mais visível, apesar de que aqui a gente já tem uma aeronave, falta só fuselagem, mas isso aqui já voa. Então é isso, obrigado aí pelos que estão acompanhando, até mais, obrigado.